Muito bem, meu querido e minha querida, eu sou o pastor Nilson, bem-vindo aqui ao nosso canal, Nilson de Albuquerque, prazer imenso estar falando com você, trazendo uma palavra amiga. Curte o nosso canal, ajuda a divulgar o nosso canal. Esse canal tem por objetivo pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu quero meditar num texto sagrado maravilhoso com você. Está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e no verso 41 e 42. Apenas 2 versículos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, Salmos 119, verso 105. Ela também nos limpa, João 15, versículo 3. A palavra de Deus é que nos purifica, é que nos corrige, nos exorta, e também edifica, e também dá vitória para nossas vidas, não é verdade? Palavra de Deus, o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então vamos repetir um texto sagrado maravilhoso: um homem não tem nada se do alto não for concedido por Deus. Que eu diminua, que eu desapareça, que Jesus cresça na minha vida. É com muito carinho, com muita dedicação que eu estou aqui na Rádio Nova FM, gravando esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube, para trazer para você uma mensagem amiga. Eu vou ser breve, rápido e sucinto, mas quero trazer uma mensagem para você, do coração de Deus, para o seu coração. Vamos lá? Muito bem. Meu querido e minha querida, esse texto sagrado vai nos dizer a seguinte mensagem: de sorte que foram batizados de bom grado e receberam a sua palavra, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e também nas orações. Muito bem, meu querido, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero enfatizar aqui, destacar e sublinhar esse versículo 42, principalmente, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu querido e minha querida, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, é um exemplo para todos nós, para os dias de hoje, para a igreja moderna. Meu querido, a doutrina dos apóstolos, os apóstolos faziam sinais e maravilhas, e as almas se agregavam nos pés do Senhor. Nesse dia de Pentecoste aqui, houve um grande reboliço, um grande milagre. Foram 3.000 almas que se renderam aos pés do Senhor, que se converteram, que foram batizadas, que se arrependeram e aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. E os sinais que se faziam pelos apóstolos eram muito grandes naquele tempo. Por isso a igreja primitiva em Jerusalém se tornou um modelo para as igrejas atuais, para os tempos modernos. Isso mesmo, amado. Vale a pena destacar alguns aspectos importantes da igreja primitiva. Eles perseveravam, unânimes, no mesmo parecer espiritual. A união era uma coisa incrível. A palavra de Deus vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, doutrina dos apóstolos. O que seria isso? É a palavra de Deus, pregada pelos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos. Era uma igreja doutrinada, uma igreja aplicada à igreja primitiva. Tudo isso aconteceu por conta de tudo isso, da comunhão, do partir do pão e das orações e da perseverança. Eles perseveravam e todos eles tinham tudo em comum. Eu quero destacar aqui a comunhão. Meu querido, mais importante para a igreja moderna nos dias de hoje, aprendendo com a igreja de Jerusalém, é a comunhão, a união entre os irmãos. Isso é fundamental para o crescimento da igreja. Sim ou não? É verdade, amado. A comunhão é de suma relevância, de suma importância, porque a comunhão é a unidade dos irmãos, é o mesmo parecer espiritual, eles tinham tudo em comum, ou seja, eles se acordavam em tudo. Não tinha contenda, não tinha discórdia, e Deus acrescentava as almas todos os dias que se haviam de salvar-se. Olha que coisa linda, olha que exemplo poderoso para a igreja moderna. Meu querido e minha querida, ei amada, a palavra de Deus vai dizer em João 14,6 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse-lhe Jesus. Está lá em João 14, versículo de número 6. Em João 8,32
e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que liberta o homem é Jesus, o caminho, a verdade, a porta, João 10, é Jesus. O pão da vida, João 6, é Jesus. E a igreja primitiva pregava com eloquência, principalmente o apóstolo Pedro, que trouxe uma pregação maravilhosa em Atos dos Apóstolos. Meu querido, sem contar o dia de Pentecoste, aonde todos receberam o Espírito Santo, e todos, versículo 2, versículo 4 do capítulo 2, 2:4, vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. O contrário de cheio é o quê? É vazio, amado. Quando você não tem comunhão com o seu irmão, você está vazio. É necessária a união. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem união. Ei, amado, é forte isso. Por isso que a igreja primitiva, ela crescia no poder, na graça, na unção, nos dons espirituais, nos dons mais excelentes do Espírito Santo. A comunhão é fundamental para o crescimento da obra. E eu pergunto para você, você tem exercitado a comunhão? É uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias na nossa vida. Será que nós temos amado nossos irmãos? Será que nós temos perdoado uns aos outros? Porque para manter a comunhão, nós temos que sacrificar muita coisa. Não é isso? O nosso orgulho próprio, a nossa vaidade, a nossa soberba, não é isso? E descer na humilhação, para que a comunhão na igreja perpetue. E com ela, o crescimento da obra. Não é isso? Agora, além da comunhão, eles também tinham o partir do pão, as orações. O partir do pão, o que é, amado? Além da doutrina dos apóstolos, além do ensinamento da comunhão, o partir do pão lembra o quê? Você? A ceia. A ceia do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24, Paulo diz: assim como recebido o Senhor, também vos ensinei que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, partiu, deu graça e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de partir o pão, de cear, ele tomou o cálice em suas mãos, dizendo: esse é o meu sangue, que é derramado por todos vocês. Tomai do meu sangue, até que eu venha em memória de mim, diz o Senhor. Então, meu querido e minha querida, Paulo também vai dizer lá no verso 28, examine-se o homem a si mesmo, do mesmo texto, verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ei, amado, devemos olhar para dentro de nós, porque nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. E quando nós olhamos para dentro de nós encontramos a grande realidade. Qual é, pastor Nilson? É que não devemos olhar para as outras pessoas, sendo que nós estamos muitas vezes em falha. E Deus, pela sua graça e misericórdia, é fiel e justo para estar nos corrigindo, nos lapidando, nos perdoando, para aquele grande e poderoso dia, até que venha. A ser importante na igreja, a igreja cresce através do memorial, que é o sacrifício lá na cruz, o sangue derramado na cruz e a ressurreição de Cristo. Não é isso? Porque foi através do sangue, da morte e da ressurreição de Cristo que a palavra de Deus se cumpriu e está se cumprindo literalmente e vai continuar se cumprindo. Ei, amado, você está entendendo isso? Olha só, a comunhão, o partir do pão, a doutrina, o ensinamento da palavra, fazer discípulos, fazer apóstolos, mensageiros, apregoeiros da palavra. E para encerrar, as orações. Ei, amada, lá em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João foram para o templo na hora nona, na hora da oração. E ali havia um coxo na porta do templo chamado Formosa. E Pedro disse: olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, toma o teu leite e anda. E ele saiu andando e glorificando a Deus. Olha o que Deus faz através da oração. Deus, ele faz de você uma melhor pessoa. Através da oração, Deus faz você um cristão cheio do poder do Espírito Santo, cheio de autoridade, te traz para a sua vida os dons mais excelentes do Espírito Santo, como o dom de cura, nem prata e nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele paralítico, quantos milagres, sinais, prodígio e maravilha não aconteceu através dos apóstolos e na igreja primitiva. E trazendo para a igreja moderna, amado, nós vamos aprender que a oração é fundamental na nossa vida. A oração verdadeiramente é que move a mão de Deus. Olha só, em Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1, o Senhor Jesus diz: o dever de orar sempre e nunca desfalecer.
Segunda Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e ouvir a minha palavra e se converter dos seus maus caminhos. Então eu lá dos altos céus ouvirei, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Se o meu povo orar, buscar a minha presença. Amada, a oração é fundamental na nossa vida. Então o que nós devemos aprender com a igreja, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor e todos os dias Deus acrescentava mais à igreja, mais almas. A igreja era acolhedora, a igreja era solidária, eles tinham tudo em comum, repartiam os bens, dividiam entre si, não havia crente necessitado. Hoje em dia, amado, é tão difícil isso, né? As pessoas se amarem e sentir a necessidade do próximo. Mas que Deus possa falar com você, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos aprender com a igreja primitiva e trazer para a igreja moderna. Medita esse Atos 2. É um livro poderoso, o livro do Atos dos Apóstolos, quer dizer, feito dos apóstolos. Aprendemos muito com a doutrina dos apóstolos. E que, com essas poucas palavras, quero fazer um vídeo aqui curto, não quero estender muito, mas eu podia continuar aqui falando muitas maravilhas dos apóstolos, mas eu peguei esses pontos importantes. A comunhão, a oração, a doutrina, o ensinamento, a igreja aplicada, doutrinada, acolhedora, solidária, e uma igreja, acima de tudo, que ora, que busca a presença de Deus. Essa é a igreja que Jesus quer, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Vamos refletir nisso? Vamos trazer para os tempos modernos, para os dias de hoje? Vamos aplicar na nossa vida? Essa é a palavra do Senhor. Que Deus possa falar fortemente ao seu coração. Vamos orar. E que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. A santa profecia. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que nos ouve aqui no nosso canal e na Rádio 9 FM, nas ondas sonoras da Rádio 9 FM 87,5, no Facebook e também aqui no canal no YouTube. Que o Senhor venha abençoar ricamente, poderosamente a vida dessas pessoas. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor continue salvando vidas e que nós podemos se espelhar na igreja primitiva em Jerusalém e trazer para a igreja dos tempos de hoje. E que assim seja. Amém, e amém, e amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, essa é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Lembrando que toda semana nós estamos gravando um vídeo aqui na Rádio 9 FM. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E Deus te dê muitas vitórias. Amém? E amém, Senhor Jesus.